Bom dia a todas e a todos. Esse é um projeto de continuidade de um trabalho que a gente começou com a TV UFPB e que inicialmente resultou na feitura de 30 vídeos sobre a obra do Paulo Freire. Esses 30 vídeos estão disponíveis no YouTube. Basta que as pessoas interessadas entrem no YouTube e escrevam Paulo Freire Vivo. Então, são 30 vídeos que eu queria recomendar para vocês para terem acesso. E esse projeto agora, com essa palestra e a próxima que vai acontecer dia 24 de abril, nesse auditório, nessa hora, é uma continuidade já pensando nos principais conceitos do Paulo Freire e dos principais autores que sustentam, junto com o Paulo Freire, esses conceitos, ou seja, pensando no que eu chamo de bases e conexões do pensamento do Paulo Freire. Então, queria assinalar, queria agradecer a presença de todos e de todas, né? Pensar sempre esse projeto como uma continuidade, não é? E no final das contas, como eu sempre digo, esse projeto tem um fio condutor que é convidar as pessoas, tanto especialistas na área de educação como não especialistas, a cada vez mais terem contato com a obra do Paulo Freire, esse educador tão importante, não é, para o mundo todo, não é? E ela então é pensada como sequência do trabalho inicial que foi feito, não é? Que é são essas duas palestras, pensando então nos conceitos do Paulo Freire, nessa de hoje, e depois nos autores que ajudaram o Paulo Freire a construir o seu pensamento ao longo do tempo. É um pensamento que tem uma longevidade. Se você pensar bem, o Paulo Freire começa a publicar as suas primeiras coisas nos anos 1950, não é? A sua primeira publicação notória se chamou Educação e Atualidade Brasileira, e ela é de 1959, foi a sua tese de entrada na chamada, na época, Universidade do Recife, que hoje é a Federal de Pernambuco, como professor, e a partir daí ele tem várias publicações. Vocês sabem que a mais famosa é a Pedagogia do Oprimido, que no ano passado completou 50 anos da sua publicação. Eu estou dizendo tudo isso para marcar a obra de um autor que tem uma longa produção escrita e que convida você para ter acesso a ideias pedagógicas que encantaram o mundo todo e que, infelizmente, ainda não são adequadamente ou em volume traduzidas e trabalhadas no Brasil com a qualificação e com a quantidade que deveriam ter. Então, hoje eu vou fazer essa explanação e tendo como base esses pressupostos que eu comecei a colocar aqui, ou seja, é um trabalho de continuidade, e na medida que as pessoas se interessem, podem ter acesso aos vídeos iniciais que a gente trabalhou, que estão disponíveis, não é? E fazer essa continuidade. A primeira coisa que eu queria, então, marcar é que o Paulo Freire tem eixos condutores da sua obra, que a gente coloca nesses conceitos, nessa sequência. Uma delas é que ele não pensa a educação sozinha. Ele pensa sempre a educação em conexão com outras áreas das chamadas ciências humanas, ciências sociais. Mas, especialmente, ele coloca a ideia de que a educação nunca é neutra. Ela é sempre carregada de uma politicidade. Politicidade não no sentido de ser de um partido político qualquer, seja A ou B, não é? Mas politicidade no sentido de que a educação ela é sempre uma opção, uma escolha, ela está ligada à questão da cidadania, está ligada à questão dos direitos que as pessoas têm, não é? Está ligada sempre às decisões que as pessoas tomam. Então, por si mesmo,
intrinsecamente, ele defende a ideia que a educação não se desliga da política. Não é? Volto a insistir, ele não fala de partidos políticos especificamente quando coloca esse conceito, não é? Mas ele não deixa, não é, ao longo da sua obra que a educação caminhe sozinho. Para ele, por exemplo, só para dar um exemplo, a questão do analfabetismo, a questão da alfabetização, não é? A questão da exclusão na educação não é uma coisa para ser pensada isoladamente, mas pensada em termos sociais, políticos, econômicos, etc. Para ele, por exemplo, a exclusão que a educação ajuda a gerar tem componentes tanto sociais, como psicológicos, como políticos, culturais, etc. Então, essa é a primeira ideia central. A segunda ideia central é que ele não pensa qualquer tipo de educação. Não que ele não ache importante, mas ele não está, por exemplo, preocupado com a educação da elite social. Ele está preocupado com o que se chama de educação popular, com a educação das camadas populares. Ele está preocupado como é que as camadas populares engendram a sua educação, não é? Fazem a sua educação e que direitos que elas têm, inclusive pela via da educação, a terem uma vida melhor, uma vida mais qualificada, uma vida socialmente mais robusta, não é? Então, isso é outra coisa importante. Então, eu vou andar nesses dois eixos, não é? O primeiro, que ele enxerga a educação inseparável da política, não é? A segunda, que ele não pensa qualquer tipo de educação, mas pensa sempre uma educação popular, uma educação voltada para isso. E a partir dessas duas sequências, ele faz então uma conceituação que é muito importante para a gente entender e que a gente vai colocando aos poucos nessas conceituações que a gente vai expor. Veja só, ele começa a pensar então a educação através de vários temas. Esses temas estão muito bem colocados nos seus livros, não é? Se você acompanhasse o título dos livros do Paulo Freire, você já tinha uma exposição inicial da trajetória que ele vai colocando. Por exemplo, um dos livros mais notórios no início da obra dele se chamou Educação como Prática da Liberdade. Veja o título. Educação como prática da liberdade. Isso é um conceito, não é? A educação como contribuinte para a liberdade das pessoas, para que elas tenham um discernimento, tanto individual como coletivo, tenham liberdade de expressar suas ideias, tenham liberdade de conversar, dialogar sobre as mais variadas temáticas, dentro da escola ou fora da escola, não é? Veja outro conceito que está já inerente a esse conceito de liberdade na educação, que é para ele o conceito fundamental de educação dialógica, da educação que se dá pelo diálogo. Ele coloca explicitamente que para ele as pessoas, para aprender as várias coisas do mundo, da vida, dos conteúdos escolares ou não escolares, né, as pessoas precisam dialogar, elas constroem o seu conhecimento na base do diálogo. Veja, isso é um conceito importante. Lógico que ele entende que a aprendizagem tem um lado individual, não é? Mas ele entende principalmente que a aprendizagem se faz através do diálogo, através de uma troca de conhecimentos. E isso é feito de maneira importante. Uma coisa que eu quero chamar a atenção desde já é que nada no Paulo Freire é desconexo em função dos seus conceitos. Nós podemos ver com nitidez no Paulo Freire que existe uma conexão permanente entre os seus conceitos. Para falar simples, é como se um conceito puxasse o outro, como se um conceito, vou usar um termo simples, tivesse grudado no outro. Então, quando ele fala de educação para a liberdade, ele coloca que o veículo pedagógico para isso seria o diálogo.
E quando ele fala, veja só, de liberdade, de diálogo, ele vem puxar outro conceito que para ele tá colado nesses dois, que é o conceito de conscientização. Não é? Vá acompanhando o que eu estou fazendo. Eu já estou aqui trabalhando 3 conceitos fundamentais do Paulo Freire, que eu gosto de insistir. Eles não andam separados, mas eles andam juntos. Eles se retroalimentam. Um puxa o outro, que puxa o outro e assim por diante. Então, já colocamos 3, eu queria que vocês acompanhassem isso. O conceito de educação para a liberdade, da educação através do diálogo e da educação que gera consciência. Não é? Para ele, o processo educativo é um processo que está sempre fazendo com que as pessoas tomem como ponto de partida uma certa ingenuidade em relação a conhecer as coisas, etc., o que ele chama de consciência ingênua, não é? E aos poucos vão, através da educação, através das várias faces da educação, cada vez adquirindo uma maior criticidade. Então ele fala de uma passagem de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, não é? Veja que eu já agreguei outro conceito aí, não é? O primeiro de liberdade, o outro de diálogo, não é? Eu vou colocando essa sequência, não é? E aí, junto com essa questão da consciência, eu já puxei um outro conceito, não sei se vocês notaram, que é o conceito de aprendizagem e de conhecimento, né? Para ele, o processo de conhecimento está intrinsecamente ligado ao processo de conscientização. Eles não se separam, não é? E vejam uma coisa importante para resgatar aquela coisinha inicial que eu digo que o Paulo Freire não separa a educação da política. Quando ele fala de liberdade, claro que liberdade é um conceito social, político, etc. Quando ele fala de diálogo, ele fala de pedagogia, não é? De uma pedagogia do diálogo, não é? Quando ele puxa o conceito de conscientização, junto com ele vem toda uma concepção de conhecimento, não é? De aprendizagem e de conhecimento. E juntando esses 4 conceitos, não é? Ele vai dizer que o conhecimento não é uma coisa neutra, é uma coisa que está carregada de direitos. E aí ele gosta de explorar, e eu acho que é um dos conceitos mais interessantes de pensar no Paulo Freire, a ideia de que as camadas populares têm direitos ao conhecimento, não é? Primeiro tem um direito de conhecer melhor o que já conhecem. Pensem comigo como isso é importante. Conhecer melhor o que já conhecem, da sua prática, da sua cultura, do seu dia a dia, do seu trabalho, não é? Esse é um lado. O outro tem o direito de conhecer o que foi apropriado por outras camadas sociais e não pelas camadas populares, então tem o direito de conhecer, vou dizer como ele, o que não conhecem, não é? Então, primeiro o direito de melhorar, de qualificar, de crescer o conhecimento que já tem da vida prática. O segundo, o direito de conhecer o que não lhes foi negado, não é? O direito de conhecer o que não conhece. E o terceiro direito, que eu acho fundamental, claro que resulta de uma série de reflexões que ele faz, o direito que as camadas populares têm de construir o seu próprio conhecimento. Pensem como isso é importante, não é? O direito que as camadas populares têm de construir o seu próprio conhecimento. Está na cara, é óbvio que ele está falando aí de que o conhecimento, a educação, a pedagogia carregam em si, não é? Trazem consigo um jogo de poder. Vocês sabem muito mais do que eu que quem detém conhecimento detém poder, não é? E nós vivemos cada vez numa sociedade que isso é fundamental, não é?
Isso não era tão importante numa sociedade rural, por exemplo. Isso não era tão importante nos séculos passados. Hoje é fundamental. Hoje, numa sociedade regrada pela informação, onde a informação e o conhecimento vazam por todos os poros, esse campo do conhecimento tornou-se um campo absolutamente decisivo. Absolutamente decisivo. E vejam só que esse campo do conhecimento é um campo que abre oportunidades democráticas que não existiam antes. Pense só comigo que eu vou dizer, que isso não é do Paulo Freire, mas se ajusta aqui no que eu estou raciocinando. Durante um longo tempo, não é? Até da idade medieval, até um pouco para frente, não é? Pense no Brasil lá dos anos 1500, 1600, 1700, até o século XIX, os que detinham o poder da terra, no Brasil, poder de terra e de gente, eram donos de terra e de gente, não é? Os grandes fazendeiros, etc., nuclearizavam o poder. A partir da Revolução Industrial, e no Brasil isso vai se desenvolvendo aos poucos, os capitães da indústria, os donos das indústrias, começaram então a empalmar o poder como uma coisa fundamental. Perceba que com o advento de uma sociedade da informação e do conhecimento, esse poder que antes foi do poder rural, vamos dizer assim, depois foi exclusivamente do poder industrial, ele vai se disseminando. Não é que a zona rural tenha acabado e nem que a indústria tenha acabado, mas ele vai se pluralizando, ele vai se diversificando, não é? E esse poder cada vez mais está colocado na área do conhecimento, na área da informação. Eu não preciso insistir muito, mas é bom repetir que quem detém conhecimento detém poder. Então eu volto no conceito do Paulo Freire. Quando Paulo Freire está preocupado, desde muito tempo atrás, não é? Vocês sabem que o Paulo Freire faleceu no final dos anos 90, não é? A vida dele em termos de produção escrita vai do final dos anos 50 ao final quase dos anos 90, embora as publicações póstumas tenham surgido depois da sua partida terrena. Mas isso é importante, esse é uma coisa que ele começa a explorar desde o livro Pedagogia do Oprimido. E repito, o livro Pedagogia do Oprimido, o ano passado, completou 50 anos. Não é demais, então, repetir que eu estou mexendo aqui com um quadrado, vamos dizer assim, não é? De conceitos iniciais do Paulo Freire, que é muito importante que você os entenda em conjunto. Não é? Liberdade para ele está vinculada a diálogo, diálogo para ele está vinculado à conscientização, e esses três conceitos estão ligados à questão do conhecimento e da aprendizagem. Não é? É fundamental que você tenha essa visão. Não é? No trabalho que a gente fez anteriormente com a TV UFPB, que resultaram nos 30 vídeos que eu me referi inicialmente, você vai encontrar muito material sobre isso. Só, por exemplo, sobre a pedagogia do oprimido, a gente fez 4 vídeos, não é? Correspondente aos 4 capítulos da pedagogia do oprimido. Não é? Veja só a sequência que eu vou fazer e que eu vou expondo ali como coisa fundamental. Veja outro conceito que para o Paulo Freire é ouro puro, que é a questão da cultura, da ação cultural. Não é? Não esqueça os outros não, vão somando isso para ver que caldeirão que vai resultar. Não é? Liberdade, diálogo, consciência, conhecimento. Agora vamos explorar um pouco um conceito que também é título de livro, a ação cultural para a liberdade. Não é? Para ele a educação ela é inerente a uma ação cultural. Ele não pensa na cultura só como uma coisa artística, ele pensa na cultura como o que fazer humano. Nós humanos todos produzimos cultura.
Se produzimos bem, mal, negativo ou positivo é outra coisa, mas produzimos cultura, não é? E para fazer isso, isso é um processo ativo, não é? Vem de uma metodologia ativa, não é? Aí eu posso lembrar, mas isso vai ficar para a palestra do mês que vem, que na base de tudo isso tem vários autores. A questão dos métodos ativos na educação vem com John Dewey, por exemplo, não é? No Brasil vem com Anísio Teixeira, que são dois autores muito importantes para o Paulo Freire, não é? Mas, como eu digo, vamos explorar isso. Primeiro vamos explorar os conceitos para depois explorar os autores que o ajudaram a compor esses conceitos, não é? Veja outra coisa que é uma sequência que a gente vai fazendo, que é a questão da mudança social. O Paulo Freire não pensa a educação para manutenção do que existe. Ele pensa a educação como fator de mudança social. Como todos nós nesse auditório sabemos, não é? A educação não é a simples alavanca da transformação social, não é? É furada a ideia de que a educação é lá uma alavanca única, que você vai lá e move e já muda a sociedade como um todo. Mas a outra coisa fundamental que vem junto com o seu pensamento é que sem educação não existe mudança social profunda. Então, é outra coisa que está muito clara nas ideias do Paulo Freire. Ele não pensa uma educação para reprodução social. Ele não pensa a educação para manter o que está aí. Ele pensa uma educação como mudança social. Mas que mudança social que ele pensa? Ele pensa a educação como mudança social, lógico, favorável à grande maioria da sociedade, pensando aqui no Brasil, na sociedade brasileira, embora ele seja um autor mundial, não é? Pensando que a educação é um fator determinante, não é, para o crescimento das camadas populares, sejam onde elas estejam, mas pensando no nosso caso brasileiro aqui, não é? Crescimento no trabalho, crescimento intelectual, crescimento escolar, crescimento na família, crescimento no trabalho, etc, etc. Não é? Por falar nisso, deixa eu ser repetitivo, mas por uma boa causa. A repetição aqui. Eu repito que os conceitos do Paulo Freire, eu vou ser meio radical aqui, ou eles são pensados em conjunto, ou eles são pensados equivocadamente. Deixa eu esclarecer isso para ser mais explícito. Se você no seu trabalho, na sua resenha, na sua pós-graduação, no seu mestrado, no doutorado, seja em que trabalho for, vai usar um conceito do Paulo Freire, eu vou usar o conceito de diálogo no Paulo Freire. Muito bem, perfeito. Pode ser que você eleja como conceito principal. Só que você não pode esquecer que o Paulo Freire não trabalha conceitos isoladamente. Você precisa saber que com o diálogo para ele vem a questão da consciência crítica, com o diálogo para ele não deixa de pensar a questão da liberdade, para ele o diálogo é produtor de conhecimento coletivo, ou seja, o diálogo é um conceito para ele, assim como os outros, ligados, conectados entre si. Não é? Quando eu venho falar desse outro conceito, é o nome de um livro. Eu estou até explorando isso para facilitar. Educação e Mudança é o título de um outro livro do Paulo Freire, não é? De um Paulo Freire, vamos dizer, de uma primeira fase de construção do seu discurso, que o Paulo Freire vai construindo o seu discurso conforme sua prática, e como as práticas dele vão mudando, tanto de local como de parceiros, não é? Então ele já trabalhou no Nordeste do Brasil, daqui a pouco vai trabalhar no Chile, depois vai trabalhar na África, depois vai trabalhar em Genebra, na Europa, depois volta para o Brasil com a anistia. Como ele tem um pensamento muito prático, não é? E que é um pensamento lógico, conectado com as suas reflexões,
na medida que ele vai mudando de parcerias, de trabalho, de interlocução, de local de trabalho, etc., ele vai também adequando os seus conceitos. Alguns, inclusive, vai deixando para trás. Alguns vai deixando para trás. Então, eu agora faço um arremate para poder continuar. Esses conceitos iniciais de liberdade, diálogo, consciência, conhecimento, mudança social, etc., fazem parte do que eu chamo um primeiro Paulo Freire, não é? Que tem como se diz, um crescimento muito vigoroso quando da publicação do seu livro que ficou mais conhecido no mundo todo, que foi A Pedagogia do Oprimido. Olhe só para situar o que eu estou dizendo. Quando ele escreve A Pedagogia do Oprimido, ele está no Chile, já no exílio, né? A ditadura brasileira fez o favor, entre aspas, de colocar o Paulo Freire para correr. Todo mundo sabe aqui, o Paulo Freire passou 16 anos sem poder voltar ao Brasil, proibido de voltar ao Brasil pela ditadura militar. Né? Ficou de 64, quando teve o golpe militar, até 1980, mais ou menos, depois da anistia que ele pôde voltar. Não é? Mas esse 1968, que todos que estão aqui sabem que não é um ano qualquer, é o ano também da publicação da primeira edição aliás, da escrita da Pedagogia do Oprimido. A primeira publicação é de 1970, mas a escrita terminou em 68. Ele estava no Chile, ou seja, na América Latina, na primeira fase do seu exílio, e esse livro é um livro emblemático. É um livro emblemático. Não é o único livro. Tem muita gente que às vezes me diz assim: Afonso, se eu pudesse escolher um livro só para ler do Paulo Freire, porque eu não estou com muito tempo, etc., claro que eu vou responder que precisa ler A Pedagogia do Oprimido, mas logo em seguida, sem deixar que a palavra caia, eu vou dizer que esse é um livro datado. É um livro que tem a marca de um ano, como diz um grande jornalista, o Zueni Ventura, um ano que não acabou, não é? É um ano fundamental para entender a história, a nossa história e como a gente é hoje ou deixa de ser hoje. Inclusive o Brasil, nesse momento. Não é? Então, a Pedagogia do Oprimido é fundamental nesse sentido, e com ela vem uma coisa muito importante na trajetória do Paulo Freire, que é a inclusão cada vez maior de conceitos e de autores que andam no rol das pedagogias socialistas, especialmente através do Marx e de outros autores, com os quais ele vai dialogar. Uma coisa fundamental: o Paulo Freire tem um pensamento próprio. Esse pensamento próprio não quer dizer que ele se isolou no mundo e não conversou com ninguém, muito ao contrário. Ele foi um autor que levou essa questão do diálogo ao máximo. Quer dizer, ele não só recomendou que você aprenda através do diálogo, mas ele fez isso na sua obra. Então ele dialogou desde o começo com autores. E eu digo que ele usou vários autores sem deixar se enjaular por nenhuma tendência. Por isso que às vezes é difícil, não é, a gente compreender por que a Pedagogia do Oprimido, por exemplo, tem duas grandes influências aparentemente opostas e contraditórias. Quais são essas duas influências que estavam muito presentes naquele 1968 na América Latina? Uma influência é de conceitos e autores do socialismo e do marxismo, dos vários marxismos, não é? E a outra é a teologia da libertação. Não é? Olha só, teologia da libertação, acho que todos sabem a origem, ela vem das encíclicas de um papa muito importante chamado João 23, que faz a opção da igreja para os movimentos sociais, para os pobres, etc., para os esfarrapados do mundo, como autores chamavam. E o Paulo Freire tem uma proximidade muito grande, porque ele é um autor, desde o começo, influenciado
pelo que a gente pode chamar de cristianismo progressista no Brasil. Vocês sabem que no começo da trajetória do Paulo Freire, aqui em Recife, não é, Pernambuco, etc., ele estava lado a lado com duas figuras que projetam muito o que ele pensava naquela época. No governo estava Miguel Arraes, né, um socialista, e comandando a igreja estava um arcebispo chamado Dom Helder Câmara. Isso não é pouco, viu? Isso não é pouco. Caminhar ao lado de figuras, não só dessas figuras, mas só para dizer os mais emblemáticos, ele vai, então, essa trajetória dele, de um pensador progressista, de um pensador que inclui parâmetros socialistas na sua pedagogia, nas suas defesas, etc., não é? Tem aí um viés conecto com a teologia da libertação. Não é? Se você tiver a oportunidade de ler a Pedagogia do Oprimido, e já tem trabalho sobre isso, e comparar com a teologia da libertação, algumas partes dá para achar que foi combinado se escrever juntos. Não é? Não houve essa combinação, são autores diferentes, tendências diferentes, mas que mostram esse lado do Paulo Freire cristão. E ele leva isso até o fim do seu trabalho. Um lance já adiantando um pouco. Quando no final dos anos 60, ele toma a decisão de trabalhar, ele é convidado, no Conselho Mundial das Igrejas, olha só, no Conselho Mundial das Igrejas, que é um órgão ecumênico, que fica em Genebra, não é? Ele vai trabalhar na parte de educação, vai coordenar uma parte de educação. Quando ele faz essa opção, ele não está nada mais, nada menos que continuando a sua opção política, pedagógica e religiosa também, que às vezes se deixa muito ao lado. Não é? Não dá para entender o Paulo Freire, como se diz, parcialmente. Paulo Freire é alguém, e isso ele dá um trabalho para a gente nesse sentido, que precisa ser entendido na sua totalidade, na sua pluralidade, que aqui que ninguém fique com dúvida, que não é homogênea. Não é? Nem um grande autor nunca é homogêneo. Né? Se eu pensar no Marx, a gente já pensa no velho Marx, no novo Marx, no jovem Marx. Todo grande autor que tem uma produção longeva, no caso do Paulo Freire, mais de 50 anos, bom, ou ele está se repetindo e dizendo a mesma coisa durante 50 anos, então ele não seria um grande autor. Ou ele é um autor heterogêneo, com arestas. Eu gosto aí de usar um conceito de um autor que tem sido trabalhado muito junto com Paulo Freire, que é o Edgar Morin, quando ele fala do pensamento complexo. O pensamento complexo para o Edgar Morin é um pensamento heterogêneo, com arestas, cheio de nuances, de vários aspectos que o compõem, e isso que se encaixa para o Paulo Freire perfeitamente. O Paulo Freire não tem um pensamento homogêneo, igual nas suas várias fases. Ele tem uma coerência, ele tem um eixo condutor, não é? O seu eixo condutor principal, que é essa inseparabilidade entre educação e política para ele. Não é? Mas ele vai compondo o seu pensamento, repito, pela sua prática e pelos autores que para ele ajudam a iluminar essa prática. E isso ele nos ensina também na metodologia da pesquisa. Né? Quando você vai fazer uma pesquisa, você escolhe o seu tema, você escolhe como é que vai tratar desse tema, então a metodologia, e chega lá numa hora, que é aquela que 10 entre 10 sofrem, que é quais conceitos que eu vou usar para respaldar essa minha pesquisa, para iluminar essa minha pesquisa. E se eu digo quais conceitos, eu digo quais autores que eu vou fazer isso. E isso é uma pergunta no plural. Não se acredita há muito tempo que um autor só dê conta
da complexidade dessa história chamada educação e pedagogia. Não se acredita que nem o Paulo Freire, nem ninguém, porque aqui no Brasil e no mundo tem os apologistas do Paulo Freire, né? Que se fossem por eles, canonizavam o Paulo Freire, proporiam ao Papa Francisco que agora tivesse um novo santo chamado São Paulo Freire. Não é? Esses adeptos do São Paulo Freire são tão negativos como aqueles ignorantes que o negam e que tentam desqualificá-lo no Brasil nesse momento. Não é? É importante que a gente entenda isso, não é? O Paulo Freire nos ajuda, inclusive, não é? Na metodologia da pesquisa. Não é? Uma coisinha, nessa trajetória que eu venho fazendo aqui na UFPB, eu tive a oportunidade de já publicar uma série de coisas, etc., queria colocar em primeira mão que a editora da UFPB está para lançar, ainda no mês que vem, a 7ª edição de um livro chamado História das Ideias do Paulo Freire. Para a alegria de muitos, ele vai ser um e-book, ou seja, vai estar disponível no site da editora para todo mundo usar, não é? E a outra coisa é que a gente vai escrevendo muita coisa sobre o Paulo Freire, então, na medida do interesse das pessoas, tem aquele mecanismo que todo mundo que está aqui conhece, né? Entra no Google Acadêmico, né? Vocês sabem que tem um Google para tudo e um Google Acadêmico, né? Entra no Google Acadêmico, escreve lá Afonso Escoculha e vai aparecer uma série de coisas, de artigos disponíveis, de revistas online, não é? Disponível. Esse livro também está lá disponível já, que ele foi pirateado anteriormente, e agora vai virar na sua nova edição um e-book com todas as coisas bem feitas que uma editora precisa fazer. Então, a gente está... Uma das coisas desse e-book que está para sair é a ligação dele com esses 30 vídeos que eu citei anteriormente do projeto aqui com a TV UFPB, que é o projeto que a gente chamou anteriormente de Paulo Freire Vivo, produziu esses vídeos. Então, quando vocês pegarem esse e-book, vão ver logo na primeira, segunda página a chamada "Esse livro pode ser lido em concomitância com os vídeos que estão localizados em tal lugar", etc., etc., no YouTube, para fazer isso. E isso para a gente é muito importante. Eu digo isso por uma coisa muito didática. Para quem está se interessando pela primeira vez sobre o Paulo Freire, ou para quem segue essa trajetória do Paulo Freire, essa leitura constante, essa busca de material cada vez mais abundante é fundamental, porque o Paulo Freire é um autor que a cada leitura vai nos proporcionando uma ideia nova, que você não tinha notado anteriormente, etc. Não é? Mas veja agora, eu fiz aqui umas vírgulas, e eu queria voltar na sequência que eu vinha fazendo. Não é? Eu explorei, vocês estão lembrados, liberdade, diálogo, consciência, questão dos direitos ao conhecimento, questão de mudança social, e chegamos na pedagogia do oprimido. Olhe esse título, olhe esse título. Ele não quer produzir uma pedagogia qualquer, ele quer produzir uma pedagogia do oprimido, e ele não quer produzir uma pedagogia para o oprimido. Ele quer produzir uma pedagogia que auxilie, que contribua os oprimidos a refletirem sobre a sua realidade, o seu dia a dia, o seu trabalho, o seu cotidiano, não é? Para poder cada vez mais tentar se organizar coletivamente para dar um jeito nisso, não é? Para dar um jeito nisso. Quando a gente vê o Brasil hoje marcado por tanta exclusão, um livro de 1968, que o ano passado fez 50 anos, volta à atualidade. Para mim ele nunca saiu, mas ele volta à atualidade.
não é? Que essa coisa da exclusão, da opressão, é uma marca brasileira, não é? Não é só brasileira, mas nós estamos falando do nosso país, é uma marca que vem desde a escravidão, é uma marca que foi construída. O que a gente é hoje no Brasil, com todos os problemas que a gente tem, não começou a semana passada, não é? Começou há muitos anos. E uma das marcas fundamentais que foi geratriz de todo o pensamento do Paulo Freire é que a educação sempre foi privilégio de alguns. Aliás, esse é um título de um livro do Anísio Teixeira. Educação não é privilégio. Já dizia o grande Anísio Teixeira há tanto tempo atrás, que foi muito influente no começo da obra do Paulo Freire. E o Paulo Freire, então, tomou para si, mas não sozinho, a ideia de que a educação, assim como ela contribui para a exclusão social, para a manutenção da sociedade como ela é, uma sociedade vertical, autoritária, etc., etc., a educação também pode contribuir para a grande maioria deixar de ser o que é, no sentido de opressão, no sentido de subalternidade, no sentido de exclusão, etc. E então, a partir da pedagogia do oprimido, ele começa a colocar isso no papel, vamos dizer assim, e começa a colocar no papel, retorno ao que eu estava puxando antes, com duas vertentes que para ele não se contradizem. E numa oportunidade e outra a gente pode até explicar por que para ele não se contradizem, que são a teologia da libertação e os vários marxismos, não é só do Marx, mas de outros autores. É nesse sentido, agora veja conceito, viu? Ele complica a nossa vida, e nós, bom, não tem outro jeito. Se alguém falar para você que Paulo Freire é fácil, etc., está enganado. Está enganado. Paulo Freire gosta de misturar conceitos. Eu vou explorar para você ver como isso é fundamental, mas não deixa de ser meio complicado pensar nisso, por isso que tem que estudar, por isso que tem que aprofundar isso. No começo da sua obra, ele usou um conceito de conscientização que era título de um livro de um dos autores que mais o influenciou no começo, que foi o filósofo importantíssimo, pouco estudado, infelizmente, chamado Álvaro Vieira Pinto. Álvaro Vieira Pinto tem um livro nuclear, fundamental para entender o Brasil, que se chama Consciência e Realidade Nacional. Ele é um dos autores do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que foi muito influente na década de 50 e até o golpe militar, foi o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Não é? E esse instituto pensava, os autores, inclusive o Álvaro Vieira Pinto, pensava o Brasil em termos de nação. Não um nacionalismo tipo depois encampado por gente como Hitler, por exemplo, mas um nacionalismo com um projeto nacional, O Paulo Freire, então, quando vai usar o primeiro conceito de conscientização, escreve Consciência da Realidade Nacional. E dá os créditos para o Álvaro Vieira Pinto, porque ele tá citando o livro do Álvaro Vieira Pinto. Então, olha esse conceito, consciência da realidade nacional. Uma consciência, então, da nação brasileira, que para o Paulo Freire e os autores do ISEB, estava num período de transição, que eram os anos 50 e 60, do século passado, de um país ainda quase rural, um país ainda só agroexportador, um país ainda não industrializado ou muito pouco industrializado, que vai passando lentamente, no Brasil é tudo lento, né? Lentamente para ser um país cada vez mais urbano-industrial. Olha o nome que já dá para urbano-industrial. Não é? E nesse urbano industrial, olha as duas coisas, um país que cada vez vai morar mais e viver na cidade,
e menos no campo, na zona rural, e cada vez mais vai deixar de trabalhar na fazenda e vai trabalhar na indústria, que é incipiente, mas que vai tomando conta do país aos poucos. Esses dois cenários modificam a visão do Paulo Freire. Lembre que ele pensa sempre a prática. O novo cenário, então, é cada vez mais urbano, as pessoas vão para a cidade, cada vez vão reivindicar transporte, segurança, hospital, escola, etc., etc., bens públicos, não é? Exigir políticas públicas, não é? E, ao mesmo tempo, tem um novo modo de fazer a economia girar, um novo modo de produção. Atenção, ele deixa de fora o conceito anterior, que era de consciência da realidade nacional, e prefere buscar, num grande autor marxista chamado Georges Lukács, o conceito de consciência de classe. O conceito de consciência de classe, para ele agora, é muito mais adequado a uma sociedade cada vez mais urbana e cada vez que trabalha mais no comércio, na indústria, etc. Em outras palavras, a questão de classe social, que praticamente não estava presente até então na sua literatura, nos seus escritos, passa a compor a literatura do Paulo Freire de maneira crescente. Então ele abandona o conceito de consciência da nação para marcar o conceito de consciência de classe. Essa é uma mudança fundamental. Perceba como tem uma mudança conceitual fundamental, mesmo você que seja a primeira vez que está vendo isso. Quando alguém fala de uma nação, o conceito de nação é um conceito homogeneizador, para falar bonito. Conceito homogeneizador, um conceito que não enxerga diferenças. É a nação brasileira. Se diz assim, a nação brasileira que é isso. Quando alguém fala sobre isso, você entende que existe como se fosse um sentimento homogêneo, não é? Exploram isso muito para o futebol, por exemplo. Não é? A nação brasileira, a seleção brasileira, essa coisa, não é? Mas na realidade a sociedade é toda dividida em camadas sociais, em classes sociais, em grupos sociais, e todos sabem disso. Então ele achou, com razão, que aquele conceito anterior serviu para entender uma época, mas não serve mais para entender uma sociedade cada vez mais fundamentada no comércio, na indústria, na cidade, e se divide cada vez mais em camadas, muitas vezes antagônicas, não é? E que ele precisa buscar conceito para isso. E ele não tem a mínima, como se diz, a mínima vergonha de abandonar o conceito anterior, que evidentemente não tem nada a ver com o conceito de consciência de classe. O conceito de consciência nacional é oposto ao de consciência de classe. E ele faz isso ao longo da sua obra. Ele não tem nenhum problema em dizer, inclusive, que estava equivocado. Que antes ele usou esse conceito porque achava que ele dava conta, não é? E que agora as coisas mudaram e ele precisa mudar o conceito. Ele é um autor que nos ensina outra coisa raríssima entre os intelectuais, que é reconhecer seus equívocos, não é? E num mundo onde os paradigmas das ciências sociais, das ciências da educação viraram de ponta cabeça, só para falar da nossa área, em todas as áreas, esse reconhecimento, não é, de que as pessoas, inclusive na universidade, na academia, precisam ter a humildade suficiente para reconhecer seus equívocos, a menos que ache que é o detentor de todo o conhecimento e de toda a certeza do mundo, não é? E faz tempo que as ciências no mundo, não é, impactadas pela física, olha só,
Lá, acho que já há quase 100 anos, não me lembro da data exata, há quase 100 anos, um grande físico chamado Heisenberg descobriu o que ele chamou, olha o nome, de princípio da incerteza. Isso na física e na matemática. Ora, imagine isso nas ciências sociais, nas ciências da educação. Tem gente hoje, 100 anos depois, convicto das suas certezas. E o Paulo Freire dizia assim, quanto mais eu tenho certeza das minhas certezas, mais eu desconfio delas. Isso não é um jogo de palavras, é um alerta para quem faz pesquisa. Quando você se arvora em certezas, que esse autor que é assim, que esse conceito que é assim, que isso é exato, que isso não tem dúvida, que isso é certo, etc., você está equivocado. E o Paulo Freire ajuda a gente a pensar em termos de metodologia da pesquisa nesse sentido. Não é? Quer dizer, os conceitos, não é que cada mês ele iria mudando o conceito, não, porque isso aí é uma bagunça, não é? Ele vai remodelando os seus conceitos. Se você quer ver mais um, nos anos 70 ele vai trabalhar, e é o lugar que ele mais trabalha no exílio, ele ficou 16 anos no exílio, 10 em Genebra, trabalhando no Conselho Mundial das Igrejas, e nos anos 70, acho que vocês todos sabem, os países de língua portuguesa da África, Guiné-Bissau, Cabo Verde, etc., se libertam do colonialismo português, que arrasou essas colônias durante muito tempo. Não vamos aqui entrar nesses detalhes, não dá tempo para fazer isso. Então ele foi convidado pelos ministérios da educação desses países para colaborar, não é para trazer receita pronta, ele nunca foi homem de receita pronta, não é? Colaborar com a educação emergente, que tinha uma base socialista, não só, mas basicamente democrática, e que queria ter o seu valor próprio. Não era mais a educação que Portugal tinha imposto a esses países, mas era a educação desses países, feita com as suas próprias raízes, etc. Então ele vai colaborar com isso. E ao mesmo tempo, ele sempre foi advogado da ideia de que quem tem alguma coisa para aprender só faz isso bem. Aliás, quem tem alguma coisa para ensinar só faz isso bem se estiver disposto a aprender. Então ele vai para a África como um trabalho desse Conselho Mundial das Igrejas, com uma equipe, ele sempre trabalhou em equipe, virgulinha, Paulo Freire não tem nada produzido dentro de um gabinete fechado, isolado, etc., etc. Todas as fases da sua vida acadêmica, não acadêmica, ele trabalhou em equipe. Chegou a um ponto, inclusive, que ele dizia, eu não vou mais escrever livro sozinho, eu vou escrever livro com outros. E é uma fase de uns 10, 12 livros que a gente que estuda isso chama dos livros dialógicos. Livros feitos com a Cigadotti, livros feitos com mais variados autores. São muitos livros. Mas quando ele vai trabalhar então na África, ele para trabalhar na África, ele tinha que aprender um pouco sobre o que ele ia fazer e começou a ler obras do líder principal da guerrilha da Guiné-Bissau, chamado Amílcar Cabral. E ao ler Amílcar Cabral, que o começa a influenciar muito, ele descobre, não é o verbo, ele começa a se alimentar de conceitos que ele não tinha usado antes, de um autor italiano muito importante chamado Antônio Gramsci. Via África, via prática, via leitura de Amílcar Cabral, ele coloca cada vez mais conceitos do Antônio Gramsci, que foi um líder do Partido Comunista Italiano, etc., obras publicadas no Brasil completas, não é? Tem uma história que todo mundo precisa conhecer para entender uma contribuição importante, inclusive para a educação,
e aí ele começa a trabalhar uma coisa que ele não tinha feito antes, não é? Ele começa a dar muito mais valor para um conceito fundamental que eu coloquei naquela sequência, que é o trabalho como princípio de educação. O trabalho como princípio educativo. Não sei se vocês já se debruçaram um pouco sobre isso. Quem faz pedagogia tem uma parte, acho, volumosa sobre isso, porque é muito importante. E também porque esse é um dos conceitos mais agregados a quase todos os tipos de pedagogia, não é? Tanto a pedagogia liberal pensa o trabalho como princípio educativo, como a pedagogia socialista marxista também pensa o trabalho como princípio educativo, embora caminhem por trilhas diferentes. E o Paulo Freire traz isso para a sua pedagogia. Não é que ele não tivesse falado sobre o trabalho, mas agora ele vai qualificar esse conceito de maneira diferente, com interlocução de autores diferentes. Um intervalinho no meu raciocínio só para chamar outra atenção. Vocês estão vendo que eu venho trabalhando os conceitos fundamentais do Paulo Freire. Alguém poderia pensar, são só esses? Não, nós temos que nos adequar ao tempo e às circunstâncias que a gente tem. O Paulo Freire tem uma produção tão grande, não é, que a melhor obra para ver esse volume da produção se chama o Dicionário Paulo Freire. Primeiro, não é qualquer autorzinho que tem um dicionário sobre ele, né? Tá certo? Sabe quantos verbetes a 4ª edição do dicionário que a gente tem contribuído trouxe para a publicação? A 4ª edição do Dicionário Paulo Freire, recomendo a todos esse livro, é da Autêntica, da editora Autêntica, que é de Minas Gerais, trouxe, olha o número, 273 verbetes, entre conceitos, verbetes como conceito, 273, e é pelo abecedário, conceitos com A, B, C, D, etc. Não é? Essa parte, por exemplo, na África fui eu que fiz, tem vários lá, contribuição da gente. Aqui tem o colega professor Luiz Gonzaga, que também contribuiu com um conceito importante de corpo consciente, que é um conceito que eu não vou trabalhar aqui, não dá para trabalhar tudo, nós vamos fazer um eixo principal, não é? Mas o professor Luiz Gonzaga trabalha muito bem esse conceito de corpo consciente. Só para dar um exemplo de um conceito que eu não vai dar tempo de trabalhar aqui. Agora, a outra coisa que eu queria chamar a atenção, eu vou trabalhando com você os conceitos principais e junto com eles, na próxima palestra vai ser específico sobre isso, convido a todo mundo que está aqui a voltar, a marcar lá no seu calendário, 24 de abril, uma quarta-feira maravilhosa, com sol, que a previsão vai estar assim, etc., né? Para estar aqui, para a gente andar nos autores, embora tenha sido inevitável que eu já tenha chamado a atenção para alguns. Álvaro Vieira Pinto, John Dewey, Anísio Teixeira, Marx, Gramsci, e tantos outros autores que a gente vai puxar mais uma vez os principais, Mas veja essa sequência de trabalho. Uma outra coisa que está ligada a esses conceitos principais e que tem como base inicial a pedagogia do oprimido, é o que o Paulo Freire chama de educação problematizadora. Esse é um dos conceitos que mais é respaldado no mundo todo, e o Paulo Freire é muito citado por causa dele, não é? E ele opõe a educação problematizadora àquilo que ele chamou de educação bancária, que é, em grande parte, o que a gente conhece. Contaram para a gente, e tem gente que continua a praticar isso, que o professor, a professora, o educador, a educadora,
é o detentor exclusivo do conhecimento, da aprendizagem, do conhecimento, do saber, e que ele chega em você, dá uma machadada na sua cabeça e enfia um monte de conhecimento lá dentro. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é a melhor maneira de não aprender nada. E ele chama de bancária porque ele diz que uma concepção de pedagogia diz que o professor deposita conhecimento no aluno. E que o aluno, é claro, o aprendiz, o aprendente, é uma lata vazia de conhecimento. O que é outra mentira. O que é outra mentira. Não é que é equívoco, não, é mentira. Você está entendendo a diferença? Não é equívoco de alguém que, me equivoquei. Não é equívoco, é uma concepção furada de educação, em achar que você só conhece alguma coisa, você só aprende alguma coisa, se chegar o Afonso, o João, o Antônio, abrir a sua cabeça e enfiar conhecimento lá dentro. Claro que é o conhecimento que o Afonso tem que vai enfiar. E o Paulo Freire diz que não. A educação para ele precisa problematizar a realidade, problematizar as coisas. E nisso eles nos ensinam o que num artigo eu chamei de uma pedagogia da pesquisa. Para ele não se aprende por transmissão, para ele se aprende por problematização. Como é que você faz uma pesquisa? Vamos voltar. Não foi o Paulo Freire que inventou isso, mas como é que você faz uma pesquisa? Primeira coisa que você quer caracterizar, qual é? Um determinado problema, né? Se eu vou fazer pesquisa sobre nada, não é possível. Eu tenho que eleger um determinado problema. Eu vou chutar qualquer um aí, tão evidente. Eu quero descobrir por que na UFPB o nível de evasão escolar atual chega a 35%, 40% dos alunos que entram. Ele não é problema ilusório não, viu? É concretíssimo. Por quê? Um vai dizer, porque eu fui trabalhar, não vou mais estudar. Eu entrei no curso errado, etc. Bom, você elegeu um determinado problema. Aí você vai fazer o quê? Você vai me dizer como é que você vai dar conta do problema. A primeira coisa que eu vou fazer é ir lá na pró-reitoria de graduação, saber das matrículas, da desistência, etc., etc., para quantificar um pouco isso e saber se esse número que você está me dizendo os dados são da própria UFPB, mas você vai lá para constatar se isso é verdade mesmo, né? E daí você vai tentar descobrir isso, não é? Você vai descobrir isso. Não basta que alguém, nessa questão, venha dizer para você que o nível de evasão, eu estou falando da UFPB porque nós estamos aqui, isso é geral, outras universidades têm índices ainda maior, e isso é um problema a ser enfrentado, obviamente, não é um problema local, é um problema brasileiro. O funil da educação brasileira não está só da educação no ensino médio, mas está na chegada de pessoas que entram na universidade, mas desistem dos cursos universitários, não é? E isso tanto nas públicas como estaduais, federais, particulares, etc. Isso é generalizado, não é? O funil da educação não é só a entrada no ensino médio, a saída do ensino médio, mas está ainda naqueles poucos, em proporção à sociedade, que chegam. Não é? E isso está numa lógica que o Paulo Freire vem tentou enfrentar desde o começo. Por que cada vez mais pessoas são excluídas dessa coisa chamada escola, dessa coisa chamada educação? Que fatores existem, né, para que essas pessoas sejam excluídas? Chamam de evasão é melhor para presídio, né? Do PB1 se evadiram ontem, não sei quantos. Educação é melhor falar em exclusão. Por quê? Por que existe isso? Não é? Então, esse é um problema. Você só caracteriza isso se você fizer pesquisa.
E quando você faz pesquisa, você joga com fatores que você não sabe direito se são certos ou errados, então você joga com a incerteza que está próxima sempre da pesquisa, né? Então o Paulo Freire também nos ajuda nesse sentido, Veja outra coisa que a gente pode extrair da sequência do Paulo Freire. O Paulo Freire, então, fica os 16 anos do exílio, volta para o Brasil no começo dos anos 80, e o Brasil, no começo dos anos 80, está na fase final da ditadura militar, que acaba no comecinho de 85, com a eleição indireta do Tancredo Neves, etc, etc. Então, no Brasil, nessa época, há uma vigorosa ascensão dos movimentos sociais, dos movimentos por direitos, inclusive pelo direito ao voto, etc., pelo exercício da democracia, não é? Pelo exercício de direitos civis, direitos políticos, direitos de todas as formas, inclusive o direito à educação, não é? Ele então, nos anos 80, volta, e uma curiosidade aqui nossa, inicialmente pensou em trabalhar, faltava só a sua assinatura, metade do ano aqui na UFPB, no nosso mestrado, que era de educação de adultos na época, e a outra metade na UFPE, porque ele tinha sido expulso da Universidade Federal. Com a anistia, ele volta a pleitear essa questão de ser professor das universidades federais, no caso que ele tinha sido expulso. Resumo da história, faltava muito pouco, né? O meu contato pessoal com Paulo Freire se deu nessa época, nesse auditório, que não era do mesmo jeito, mas é o mesmo local, e ele passou com a gente aqui quase 20 dias, aqui em João Pessoa, trabalhando com os alunos do mestrado nessa época, e daí, inclusive, que começa a ter os meus primeiros trabalhos, etc. E isso foi muito interessante para mim, conhecer pessoalmente as ideias, etc., o pensamento de um autor tão importante. Um autor, aliás, muito telúrico, todo mundo sabe o que é telúrico, muito telúrico pelo Nordeste e pelo seu Recife, não é? Vocês acham que conseguem só imaginar, sentir é difícil, imaginar o que é que significa para um nordestino convicto de Recife, que é aquele que gostava de chegar em Recife e colocar o chapéuzinho de matuto, né, e comer uma buchadinha de bode no mercado como é que chama do bairro dele, não me lembro, de Recife, não é? O que é que significa isso para alguém ser submetido pela ditadura militar há 16 anos, proibido de voltar ao Brasil? Não é? Aliás, tem um detalhe interessante. O Paulo Freire foi um dos últimos que voltou depois de decretada a anistia, não é? E quando ele tinha essa oportunidade de trabalhar aqui na UFPB e na UFPE, no final ele resolveu trabalhar na PUC de São Paulo e na Unicamp, principalmente na PUC de São Paulo. Por quê? Porque o grande chanceler da PUC de São Paulo era Dom Evaristo Anes, que era uma das únicas autoridades, no caso eclesiásticas, que a ditadura não dobrou. Então, com o trabalho dele sendo respaldado dentro da PUC, ele se sentia mais seguro, não é? Porque a ditadura não tinha acabado ainda. Não é? E assim ele seguiu nos anos 80, anos 90, dando aula na PUC de São Paulo, dando aula na Unicamp. Quando no finalzinho dos anos 80, é eleita uma paraibana, como prefeita de São Paulo, a Luiza Erundina, e o Paulo Freire vai trabalhar como secretário da Educação. Essa é uma outra faceta, ainda a meu ver pouco explorada, do Paulo Freire na gestão escolar, no que ele chamava,
e depois ficou muito de gestão democrática. Como é que ele trabalhou a questão, por exemplo, de formação de professores e atenção para tirar uma dúvida que às vezes é recorrente. Muitas vezes andando por aí, eu pergunto para as pessoas, você trabalha com o Paulo Freire, com ideias do Paulo Freire? E não é muito raro alguém me responder assim, não, eu não trabalho com Paulo Freire porque eu trabalho com criança. E Paulo Freire só serve para adulto. Segunda resposta comum. Não, eu não trabalho com Paulo Freire porque eu trabalho numa escola. E Paulo Freire é para trabalhar fora da escola. Equívoco 1, equívoco 2, está enganado as duas. O exemplo da Prefeitura de São Paulo, só para dar um exemplo, é bem explícito. Ele foi secretário municipal de educação. Municipal trabalha com crianças, basicamente. O secretário estadual é com o ensino médio. O secretário municipal é da educação básica. Lá ele formou uma equipe com professores da USP, da Unicamp, da PUC, ficou um tempo no cargo, depois deixou, a equipe ficou inteira, só saiu ele, já estava planejado isso, porque ele tinha uma dificuldade muito grande em ser secretário no sentido da burocracia, gostava mais de andar, e ele na sua saída disse que saía, mas não abandonava e continuou a fazer o trabalho. Não é? Esse trabalho é muito bem explicado em livros como, por exemplo, da professora Ana Maria Saul, que foi uma das pessoas mais próximas do Paulo Freire na prefeitura. O professor Carlos Alberto Torres também tem livros sobre essa parte. E essa é uma coisa, é um outro legado interessante de se olhar. Quando alguém me chamou a atenção para isso, eu fui revisar um pouco da história do Paulo Freire, e o que eu mais descubro é que ele tem várias experiências de gestão. Não é? Ele é praticamente o fundador da extensão universitária no Brasil. Ele coordenou o serviço de extensão universitária da Universidade do Recife, volto a dizer, hoje Federal de Pernambuco. Em 63, ele foi chamado pelo governo federal e foi coordenar, já era Brasília, Plano Nacional de Alfabetização. Depois, quando ele foi para o Chile, ele foi trabalhar num departamento de educação, chefiar um departamento de educação da reforma agrária no Chile. Depois, quando foi para Genebra, foi coordenar o departamento de educação do Conselho Mundial das Igrejas. Então, depois volta para São Paulo, para o Brasil, e vai ser secretário de Educação. É uma coisa que falta. Se alguém está querendo fazer mestrado e doutorado e não tem um tema e gostaria, o Paulo Freire gestor está aí. São 4, 5, 6, tem angicos também aqui para ver, etc. Tem várias coisas que o Paulo Freire foi trabalhar como gestor. E a noção dos conceitos dele, essa não muda. Ele foi um gestor sempre no diálogo, ele foi sempre um gestor que deu liberdade, olha os conceitos, para os seus colaboradores. Ele foi sempre um gestor que apostou na consciência crítica dos professores e das professoras e dos colaboradores. Ele sempre foi um gestor que entendeu que o trabalho é um princípio educativo fundamental. Então, ele coloca na prática as suas visões que ele vai refletindo, etc. Para tentar fechar um pouco esse raciocínio, não é? Que vai extensivo na obra do Paulo Freire, e volto a insistir, no mês que vem, mais sobre os autores que ajudaram o Paulo Freire a construir esse pensamento. Não é? Eu agora queria chamar a atenção para a sua trajetória
dos últimos livros, posso dizer assim, podia destacar 3 livros principais. Um livro pequenininho, um dos melhores, chamado Política e Educação, né? Um outro livro que rodou o mundo, e no Brasil talvez seja o livro mais vendido, etc., que é o Pedagogia da Autonomia, que as últimas informações que eu tenho são que ele vendeu 2 milhões de exemplares, e um livro muito emblemático, todos eles dos anos 90, já no final da vida dele, que se chamou, olha o título porque eu quero puxar daí, Pedagogia da Esperança, é o que a gente mais precisa hoje, né? Pedagogia da Esperança, olha o subtítulo, um reencontro com a pedagogia do oprimido. Pedagogia da Esperança é o título principal. O subtítulo, um reencontro com a pedagogia do oprimido. E alguém que não leu o livro, não teve essa oportunidade, o tempo, etc. Mas por que reencontrar a pedagogia do oprimido? Porque Paulo Freire foi um autor que quis reescrever o seu livro mais famoso. Chegou uma época que ele botou na cabeça que ele tinha que reescrever a pedagogia do oprimido. E os editores, no mundo todo, que esse livro é traduzido em quase 20 idiomas, convenceram o Paulo Freire que não adiantava, esse livro já estava no mundo todo. No Brasil, sabe qual é a edição dele? A última? 65. No Brasil, esse livro está na edição 65. Ele é traduzido em não sei quantos idiomas, não é? De alemão a inglês, francês, italiano, etc., etc. Não é? Então, por que esse autor, já célebre, já doutor honoris causa por dezenas de universidades, pretendeu reescrever o seu livro? Eu não gosto de chamar livro principal, mas é o livro que ficou mais conhecido, porque ele viu vários conceitos que ele não queria mais usar, que não usava mais, e que se deixasse, ele ia como se fizesse uma autocrítica. E esse livro, Pedagogia da Esperança, como ele foi convencido a não reescrever a Pedagogia do Oprimido, inclusive porque é um sucesso editorial fantástico, ele escreve um outro livro com uma outra perspectiva, não é? Indo além de teses marxistas, coadunando com a ideia da crise da modernidade, não é? Vendo cada vez mais a necessidade de se pensar uma pós-modernidade, sem necessariamente se enjaular em conceitos fictícios, etc., ou subjetivos, não é? E ele, como gostava dos adjetivos, disse que ele queria pensar uma pós-modernidade progressista. Ele coloca esse adjetivo para marcar bem o que ele quer. Ele quer pensar uma pós-modernidade, ajudar a educação, etc., a uma modernidade. Por quê? Porque para ele, várias coisas que a modernidade fabricou, elas furaram. Por exemplo, a modernidade tem um traço essencialmente masculino. Quando a modernidade, e os autores dela no seu livro falam o homem, com a desculpa que isso representa a humanidade, isso é uma desculpa. Não é? O próprio Paulo Freire foi indagado, por que você só fala o homem e não fala sobre a mulher nos seus livros? E ele, a partir dessa crítica, inaugura uma coisa que hoje a gente faz direto, que é quando vai cumprimentar as pessoas numa palestra como essa, dizer bom dia a todas e a todos. Não é? Quer dizer, não é só uma retórica, é uma marcação de posição. Não é? Por que isso? Porque a modernidade teve como seu grande esteio a indústria. E a indústria nasceu sobre a égide dos operários,
do trabalho dos operários, não é? Durante muito tempo, vocês sabem, o papel da mulher era de ficar em casa, etc., de cuidar dos filhos, todo mundo sabe dessa, não é? Embora a gente esteja nessa loucura de hoje, não é? Que o Paulo Freire também ajudaria a refletir sobre esse absurdo brasileiro, não é só brasileiro, mas aqui é um absurdo, das mulheres sofrerem violência diária. No Brasil, infelizmente, se conta por minuto. Nós estamos aqui há 1h e pouco, nessa 1h e pouco, nas estatísticas, não sei quantas mulheres já foram agredidas, mortas, etc., etc., né? E o Paulo Freire, quando fala em diálogo, quando fala em consciência, quando fala em liberdade, quando fala de vida em comunhão, ele vai contra essas ideias que estão... Ideias não, são práticas. Não é? A Paraíba está inscrita entre os estados que as mulheres mais sofrem violência, infelizmente. Não é? Então, o Paulo Freire ajuda a gente a pensar isso, mas não pensar de uma maneira derrotista. Não tem mais o que fazer. Não é? O Paulo Freire é um defensor intransigente, de um lado da democracia, não é? E de outro lado da esperança. Não é? E ele dizia que a gente precisa fazer hoje tudo o que a gente puder fazer para que o amanhã seja diferente, mesmo que isso dure, que isso demore, não é? Porque transformar a sociedade, a educação, nunca foi tarefa fácil para ninguém, não é? Nunca foi. Nós, por exemplo, brasileiros, pós-portugueses aqui, 19 anos, conhecemos muito bem essa história. Se você acompanha a história do Brasil, você tem uma pertinência, uma coerência, infelizmente, de exclusão e de continuidade dela até os nossos dias. Não é? Isso, então, me remete a essas duas ideias. A Pedagogia da Esperança é um livro que, pelo seu próprio título, vem trazer essa ideia de permanência, de resistência, de esperança, inclusive pela via da educação, mas não só por ela. A outra é a ideia da epistemologia do Paulo Freire, da construção do conhecimento pelo Paulo Freire. Quer dizer, ele chega quase no fim da vida. O Pedagogia da Esperança é de 1992, ele faleceu em 97. A Pedagogia da Autonomia de 96, para vocês verem essa... Né? Depois de toda a sua trajetória, uma trajetória brilhante no sentido de ser respaldado como um dos 10 pedagogos mais importantes de todos os tempos, não é Afonso que acha isso, é o mundo que acha. Um detalhe, não sei se todos sabem, o ano passado saiu uma pesquisa dos 100 autores mais utilizados e citados em língua inglesa, que é a língua do mundo. Quem é que está lá? Dos brasileiros, só o Paulo Freire. E eu estou falando de 100 autores, não são necessariamente acadêmicos, não. Autores de livros quaisquer, mais citados em língua inglesa do mundo, o Paulo Freire está colocado como um autor, como um dos autores, o único brasileiro que está incluído nessa lista de autor mais lido, mais citado, etc., na língua que se tornou a língua do mundo hoje. Isso é uma coisa importante. Nesse parâmetro, um autor com essa projeção chega no final da sua obra e diz: eu quero reescrever aquele livro ali porque tem equívocos nele. E como não é possível escrever, ou não foi possível, etc., ele reescreve um livro onde ele faz questão de dizer: eu quero me reencontrar com a pedagogia do oprimido. E ao fazer isso, deixa alguns conceitos para trás e coloca outros conceitos que não
não tinham antes. E que ele se penitencia de dizer que estava equivocado em não tratá-los, como, por exemplo, só para voltar, a questão das mulheres na sociedade, a questão do feminismo, a questão do protagonismo das mulheres na educação, e ele chama a atenção para isso. Para finalizar, o Paulo Freire é alguém que se declarou sempre sequioso, necessitado de complementações, de práticas e teorias que o complementem. Você já conhece algum autor que se declarou isso várias vezes, hein? Que diz assim: eu sou incompleto, muitas vezes equivocado, eu preciso ser complementado, eu não parei no tempo, né? Ele praticamente dá toda a deixa para dizer: eu tenho uma proposta, eu tenho um legado, esse legado ganhou o mundo, mas nem ele é perfeito, nem ele é todo completo, nem ele já acabou, não é? Isso dá oportunidade, e é isso que muita gente faz, e eu gostaria de cada vez mais me incluir nisso, de pessoas que pegam o que ele trabalhou e tentam, não é recriá-lo, que eu não teria a ousadia de fazer, de reinventá-lo, porque tem gente que fica falando disso, eu acho que isso é muito mais retórico do que outra coisa, mas de se apropriar do que foi colocado e circunstanciar na sua prática. Quando alguém lê o Paulo Freire e vai trabalhar com crianças, com jovens, adultos, idosos, seja com quem for, ele não propõe que o livro dele seja uma Bíblia para você, não. Ele propõe que você, pela sua prática, o utilize ou não. Utilize parcialmente ou não utilize. Você pode até achar outros autores. Ele tem isso faz com que o legado do Paulo Freire possa continuar. Um autor que diz que acabou, que não tem mais o que falar, etc., ele não incentiva que outros o façam. Por exemplo, em São Paulo, a partir de São Paulo, mas hoje está em 27 países, tem um trabalho brilhante do Instituto Paulo Freire, não é? Que está na França, na Colômbia, em 27 países, e que continua esse trabalho de maneira muito... Eu, modestamente, quero incluir a TV UFPB nesse trabalho. Né? Esses vídeos que a gente fez, os 30 vídeos, né? Vocês não acompanham isso, mas hoje eles estão sendo legendados para o francês, eles estão sendo utilizados, por exemplo, para dar um exemplo, o Instituto Paulo Freire da Espanha, pelo CEAL, que é o Centro de Educação Popular Latino-Americano, no Chile, em vários outros países, e existe a intenção de de legendar em inglês para que eles possam andar mais. E esse é um trabalho que a gente faz aqui, com as condições que a gente tem, não é? E é um trabalho que essa palestra é uma continuidade, porque a gente agora está na segunda parte do projeto, que são as bases e conexões do pensamento do Paulo Freire. Que se fosse para ter um título nessa nossa palestra, seria isso, as bases e as conexões. Quais são os conceitos e autores que você pode tirar do trabalho do Paulo Freire, e isso também está sendo feito de maneira de pesquisa para ser publicado. A gente está colaborando com a produção de colegas lá da Unicinos, lá do Rio Grande do Sul, de Pelotas, o pessoal o gaúcho que está agora encomendou para autores diferentes, os autores que respaldaram Paulo Freire, né? Os autores que embasaram as teorias do Paulo Freire. Está para sair, é o mesmo grupo que coordenou o dicionário Paulo Freire, que são os conceitos, não é? E agora vem os autores.
é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, mas com um apelo a mais, que é gravar tudo isso, botar no YouTube e ter cada vez mais gente acessando o Paulo Freire. Eu acho que é por aí que a gente pode dar uma resposta, desculpando as palavras mais assim, para um bando de ignorantes que povoam, inclusive os ministérios no Brasil, que dizem que querem retirar o Paulo Freire da escola, da educação brasileira, e mais, chegam a dizer que o Paulo Freire é o responsável pelo fracasso da educação brasileira. Estão enganados. Eu não digo mentindo, porque ele nem entende de Paulo Freire, então não pode mentir sobre Paulo Freire, nunca leram nada. Mas, primeiro, Paulo Freire não está na escola brasileira, só está muito pouco comentada. Não é? Se você pensar, por exemplo, os professores brasileiros já leram muito Paulo Freire? Resposta, não. Os cursos de pedagogia dão conta do imenso legado do Paulo Freire? Nem de longe. As pós-graduações em educação, mestrado, doutorado, fazem menos ainda. Então, Paulo Freire não poderia ser o responsável pelo fracasso da educação brasileira, porque ele está muito pouco na educação brasileira. Tem muita homenagem, tem escola Paulo Freire, não sei o que, Paulo Freire. Tem aquelas coisas que a gente entra na sala e tem aqueles slogans, né, na sala, hein, escrito assim na parede, ninguém educa ninguém. Bom, então vamos para casa, né? Se ninguém educa ninguém, vamos vender pipoca, fazer uma coisa, aquela coisa descontextualizada já me disseram, professor, não tem um resuminho aí sobre esse Paulo Freire, não? Eu digo, não tem esse resuminho, não. Tem, cada vez a gente vai descobrindo mais coisas. Nessa primeira fase do trabalho aqui na TV UFPB, com o Centro de Educação, com o Departamento de Fundamentação de Educação, etc., que respalda o trabalho da gente, é o meu departamento de prática e de coração durante muito tempo, a gente coloca, faça a continha comigo, 30 vídeos com a média de 25 a 30 minutos. Para fazer uma continha dá 900 minutos. A hora só tem 60, então os 30 vídeos da TV UFPB tem 15 horas de Paulo Freire. E a gente tem completa consciência que falta muita coisa. Tanto falta que a intenção agora é fazer mais outros 20 vídeos e botar no mundo para que as pessoas cada vez mais leiam o Paulo Freire se acharem que podem, que devem ler o Paulo Freire. Né? Eu acho que devem, até para chegar à conclusão que não vão seguir o Paulo Freire. Ao contrário de que tanta propaganda negativa se faz. Não é? Você pode ler o Paulo Freire e chegar à conclusão que as ideias dele não servem para a sua prática, sem nenhum problema. Ele, em outra energia que ele está, no espírito, não vai achar ruim. Ao contrário, né? Ele sempre disse, você tem que buscar autores que consigam respaldar a sua experiência. Por isso ele diz que os educadores e educadoras, a princípio, precisam tomar muita atenção numa coisa que ele chamou, sabe como? O saber da experiência feita. Olha esse nome. O saber tirado da experiência. Agora, não ficar só na experiência. A experiência só melhora com respaldo, com reflexão, etc. Mas ele não diz para segui-lo como uma Bíblia, não. Ele diz para respaldar a sua experiência conforme você achar que deve. E ele é um dos autores. É um dos autores. Agora, a vantagem ao ler o Paulo Freire é que você, ao lê-lo, você traz junto com ele, outros tantos autores. Matéria da nossa próxima palestra aqui em abril.
né? Você traz junto com o Paulo Freire outros autores. O começo da obra do Paulo Freire é imprescindível você conhecer um pouco de Anísio Teixeira, John Dewey. Quando chega na pedagogia do oprimido, é muito interessante pensar na pedagogia latino-americana, tão pouco estudada, não é? Nós estamos muito acostumados com autores norte-americanos, europeus, e que, lógico, tem o seu valor. Nós conhecemos muito pouco da pedagogia latino-americana e pedagogia africana, né? Se eu posso chamar assim, dos países da África, não é? Um colega lá da Estadual do Pará, o João Colares, fez uma linda tese mostrando as afinidades entre o Paulo Freire e o colombiano Orlando Fals Borda. Orlando Fals Borda é um dos teóricos da pesquisa participante, da pesquisação, da pesquisa não neutra, e fez uma linda tese a partir disso, refletindo sobre a pedagogia latino-americana, né? Lógico que o Paulo Freire é um dos principais representantes, mas não é o único representante, né? Quer dizer, uma pedagogia que nasce das entranhas das camadas populares e dos intelectuais que as acompanham da América Latina, né? No Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Chile, na Bolívia, na Venezuela, na Colômbia, etc., né? E que pensam o mundo a partir da América Latina. Uma coisa é você pensar o mundo a partir de Paris. Os seus olhos são parisienses. E tudo bem, pensam lá um mundo. Outra coisa é você pensar o mundo a partir do seu local, não é? Do seu local, dos seus problemas, das suas circunstâncias. E o Paulo Freire, ele tentou sempre fazer esse jogo local-global. Ele nunca esqueceu que era de Recife, mas ao mesmo tempo se tornou cidadão do mundo. A sua pedagogia tem raízes nordestinas, mas ganhou respaldo mundial, não é? E isso é uma outra coisa para aprender com ele. Acho que é uma coisa muito interessante de como é que a gente, com raízes locais, sem perder a visão daqui da gente, da Paraíba, do Nordeste, etc., né? Mas não ficar aqui, não achar que aqui é o umbigo do mundo, mas é o nosso local, é a nossa prática, é o nosso lugar de interferência, não é? de trabalho, da educação, etc., ao mesmo tempo que se tem um olhar para o mundo, fazendo esse diálogo entre o local e o global e vice-versa, não é? Isso eu acho que é uma coisa muito interessante que torna, inclusive, o Paulo Freire alguém contribuinte do que o Boaventura de Souza Santos chama de globalização contra-hegemônica. Hoje a gente tem uma globalização hegemônica, que é excludente e opressora. O Boaventura Souza Santos, esse sociólogo português, e muitos outros autores, como o Milton Santos no Brasil, pensam uma globalização alternativa, uma globalização contra-hegemônica, e o Paulo Freire, a meu ver, é o autor apropriado para, na área da educação, pensar uma globalização alternativa na educação. Eu escrevi um trabalhinho sobre isso, que é o Paulo Freire pensando a pedagogia contra-hegemônica, contra a globalização excludente, e está disponível na internet, etc., é só, se quiserem depois, olhar. Eu queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês, e a gente tem tempo para conversar um pouco. A gente está aqui cumprindo um objetivo de um projeto da TV UFPB, junto com a PRAC, com a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, com o Centro de Educação e especialmente com o meu lindo Departamento de Fundamentação de Educação, DFE. Queria agradecer a todos, inclusive, que ajudaram, inclusive o Gabriel, que está ali, bem, que ajudaram e convidá-los e convidá-las para Missão 2, Paulo Freire 2, 24 de abril, aqui
essa segunda parte não podem deixar de vir, porque ela é uma sequência, um complemento dessa primeira parte. Hoje exploramos conceitos principais e na próxima vamos explorar os autores que ajudaram o Paulo Freire a construir esses conceitos, construir esse pensamento chamado político-pedagógico. Obrigado e vamos agora, segunda parte, às questões. Viu? Eu falo demais, mas é normal, viu? Porque a gente está fazendo esse trabalho. A outra coisa boa é que eles estão no vídeo também, que vai sair, Nil. Tem essa parte boa. A outra parte disso é que a gente está fazendo isso para vocês que estão aqui, para convidá-los a voltar, convidá-las, mas ao mesmo tempo, com o máximo da velocidade da TV, o FPB, na edição, etc., isso vai cair no mundo e é isso que a gente quer, né? E uma coisa boa é que a partir desse ponto, você podia recomendar isso para outras pessoas, né? A partir inclusive dos vídeos. Vocês já conhecem os vídeos? Vocês estão aqui na frente? Os 30 vídeos? Não? Muito bem. Dê uma olhadinha. Uma olhadinha não, que tem que ser uma olhadona, que são 30. E eles foram feitos para você recomendar, mesmo que se não gostar muito, recomendar para os outros, para os colegas. Aí isso forma uma rede, já tem lá não sei quantos milhares de acessos, mas forma uma rede maior e é isso que a gente quer. Botar Paulo Freire, no mundo ele já está, mas cada vez mais disponibilizar suas ideias para as pessoas. Certo? Obrigado.